Saúdo a todos que estão me vendo por esse vídeo. Eu sou o pastor Warley Santos, para você que não me conhece. Mas antes de começar a assistir o meu vídeo, faça um favor para mim, curta este vídeo, se inscreva na minha página e me incentive para que eu possa estar fazendo mais vídeos igual a esses. Hoje eu irei falar de um assunto com o tema Os Falsos Profetas. Jesus Cristo já tinha mencionado-os. O apóstolo Paulo já tinha falado sobre eles. Pedro já falava sobre os falsos profetas. Eu já sou crente, aceitei o Senhor Jesus Cristo em 1988, já fazem mais de 35 anos, eu creio, que eu sirvo ao Senhor, e eu nunca acompanhei, eu nunca vi o número de falsos profetas aumentarem tanto como nesses dias atuais. Eu sou de uma época que já tinha falsos profetas, mas os falsos profetas eram poucos, mas hoje eles estão aumentando, e muito. E eu vou te ensinar hoje como identificar um falso profeta. Não saia daí não. Me ajude, escute esse vídeo, assista esse vídeo, porque ele é muito importante. Eu vou te ensinar a identificar um falso profeta. Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 7. Vamos meditar aqui uma palavra de Jesus Cristo, que Jesus Cristo falou sobre esses tais. Olha aqui, Mateus capítulo 7, versículo 15 até o 29. Olha aqui que Jesus disse, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. E muitos me dirão, preste atenção aqui, ó. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Preste atenção. Muitas maravilhas no nome do Senhor. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui Jesus deixa bem claro como identificar um falso profeta. Aqui no versículo 16 ele diz: pelos seus frutos o conhecerei. Os falsos profetas dão maus frutos. Os frutos dos falsos profetas são podres. Na igreja do falso profeta, Jesus Cristo não é uma prioridade. Na igreja do falso profeta,
o arrependimento, a pregação do arrependimento, da santidade e da negação dos pecados não é uma prioridade. Na igreja dos falsos profetas, a prioridade é o show, é o gospel, o show gospel. A prioridade da igreja dos falsos profetas é o estrelismo, onde se formam estrelas, atores, pessoas atuantes, pessoas que interpretam, pessoas que fazem-se artistas, pessoas onde se formam profetas e pregadores que recebem honras e glórias para eles próprios. Eles recebem as suas próprias glórias, eles exaltam seu próprio nome. Eles não são igual João Batista que dizia que eu diminua e que cresça ele. Nas igrejas dos falsos profetas, geralmente eles não dão oportunidade para uma pessoa simples e humilde que congrega na sua congregação. Geralmente eles pagam milhões, pagam muito dinheiro para trazer um pastor que eles nem conhecem, que nem é pastorado por ninguém, que na maioria das vezes usam drogas, bebem e vivem na prostituição usando o dinheiro de Deus, do povo de Deus. Por quê? Porque quando o falso profeta traz uma pessoa de nome, uma pessoa com um testemunho, geralmente um ex-morto, um ex-macumbeiro, um ex-prisioneiro, o homem que não tem o pé, que não tem a língua, que esteve morto e ressuscitou, isso atrai as pessoas para as suas igrejas, mas não pessoas que estão afim de mudarem as suas vidas, que estão afim de adorarem a Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: a minha casa será chamada casa de oração e não covis de bandidos e salteadores. O propósito do servo de Deus para ir à casa de Deus é adorá-lo, é glorificá-lo. O propósito do servo de Deus, quando vai à casa de Deus, é para agradecer, é para buscar a presença do Santo Espírito de Deus. E geralmente os falsos profetas, eles gostam muito de pregar em teologia da prosperidade. Teologia a quais atrai pessoas que não querem um compromisso com Deus. Atrai pessoas que querem se livrar do desemprego, se livrarem da pobreza, se livrarem dos seus problemas momentâneos, mas não querem uma conversão, um compromisso de uma vida santa, de uma vida de rejeição do pecado, de uma vida de frutos do Espírito Santo. A Bíblia fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em verdade e em espírito, e eles vão para a casa de Deus não para darem a sua adoração, mas sim para buscarem exaltar o homem e buscarem ouvir palavras que engordem o seu próprio ego. Aleluia, você entendeu? Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. Os frutos é o comportamento. Pelo comportamento de uma pessoa, no seu dia a dia, você vai saber, vai conseguir identificá-la. Se ela é uma pessoa regenerada, se ela é uma pessoa nascida de novo ou não. Porque, meus amigos, a gente pode até maquiar um morto, mas ressuscitar um morto, só Jesus tem esse poder. Só Jesus tem o poder para ressuscitar o morto. E eu falo não do morto fisicamente, não do morto, aleluia, de um morto que foi sepultado, enterrado. Porque tem pessoas que estão mortas, e aí os pastores vão lá e maqueiam elas, colocam roupas de crente nelas, colocam uma maquiagem superficial para que elas pareçam cristãs, mas por dentro delas, elas são como os fariseus hipócritas. Eles eram por fora bonitos,
tinham a aparência de homens de Deus, mas dentro deles, na verdade, estavam cheios de coisas ruins, palavras ruins, tudo dentro que essas pessoas produzem é coisas ruins. Os falsos profetas que se vestem, que se maqueiam, eles geralmente se acham superiores aos demais irmãos. Eles lançam todo mundo no inferno. Quando um famoso, uma pessoa famosa morre, logo ele já é arrebatado lá para o inferno e vê a pessoa jogada lá no inferno. Ele vive no inferno, o falso profeta. O falso profeta não tem uma palavra de Deus para a tua vida. Ele tem ilusões, ele tem fantasias, ele tem mentiras, ele profetiza mentira. Tudo que ele profetiza é mentira. Tudo que ele fala é mentira, porque dentro dele não há verdade. Eu vou ler com vocês mais um texto aqui que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Vou abrir minha bibliazinha aqui. Capítulo 6, do versículo 3. Vai falar sobre os falsos mestres. Olha aqui, vamos explanar comigo, ó. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sã palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, a caridade, o amor, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de... Olha aqui que um versículo que o apóstolo Paulo citou aqui, ó. Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Apartai dos tais. Olha aqui esse versículo, olha aqui que maravilha. Muitos vendem a obra de Deus. Certa vez eu estava num culto. Nesse culto, esse culto dessa certa igreja teve 2 horas de petições. 2 horas com o pastor pedindo, além de envelopes, além de campanhas, além de vender coisas dentro do templo ali, vendendo e comerciando o evangelho, vendendo fantasias, tipo macumbaria, fazendo tipo, aí você leva essa caneta para sua casa e Deus vai te abençoar. Você coloca o pedaço do pão dentro do arroz e Deus vai te abençoar. Você leva essa vassoura ungida, esse lenço ungido, e Deus vai te abençoar. Vendendo a obra como se fosse de Deus. Esses tais são falsos profetas, porque fala assim, ó, a piedade não seja caso de ganho. Afaste destes lugares que fazem da casa de Deus comércio, que vende, que barganha, que diz, olha, se você fizer isso, Deus vai te fazer aquilo. E ainda dizem, se Deus não fizer, eles ainda falam, se Deus não fizer, eu não serei mais pastor, se Deus não fizer, eu não sou homem de Deus, e não é mesmo. Afaste dessa pessoa, porque ela é uma falsa profeta, porque ela está vendendo a palavra de Deus, ela está fazendo mercadoria da palavra de Deus, comercializando. E quantos pastores conhecidos, tipo Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, Bispo Macedo, Agenor Duque. Esses homens comercializam a palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode ser comercializada. De graça recebeste e de graça dai. Essa é a vontade de Deus. Vamos continuar a nossa leitura em Timóteo, capítulo 6. Capítulo 6, agora estou no versículo 6.
mas é de grande ganho a piedade com contentamento. Aqui, ó, em vez deles pregarem o evangelho, de se dedicarem à obra da piedade por amor, eles se dedicam com grande lucro. Eles fazem de você negócio. Você é apenas mais um cooperador com dinheiro. Você entra pobre e sai miserável. Você entra sem dinheiro e sai com um carnê, com uma dívida para pagar. Você foi na igreja para ser abençoado e você já voltou com uma dívida. Se você entendeu? Fuja desse templo, fuja deste pastor. Aí é aqui que Jesus vai falar ainda no versículo 7, o apóstolo Paulo alertando a igreja. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Jesus Cristo disse, buscai as coisas que são do alto, ajuntai tesouros no céu e não na terra, porque na terra os homens podem te roubar, na terra o seu tesouro pode ser consumido, na terra a traça pode comer aquilo que você guardar, mas aquele que ajunta tesouros no céu, esse não pode ser roubado. Jesus falou, Jesus trouxe essa palavra lá em Mateus capítulo 7, né? Para não ajuntarmos tesouro na terra. O próprio Jesus disse para não ajuntarmos tesouro na terra. O próprio Jesus disse assim, olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu, elas não plantam, elas não se preocupam, portanto, Deus veste o lírio do campo com tanta beleza, Deus veste as aves do céu com uma roupagem tão linda, as aves que voam, com as roupagens mais lindas. Quem já prestou atenção no arara? Quem aqui nunca prestou atenção num pássaro, tipo aqueles pássaros de muitas cores, que tem muitas cores diversificadas em suas penas? É Deus quem os vestiu. Quanto mais a nós, homens de pouca fé. Então o apóstolo diz assim, olha, tendo porém, olha aqui ó, no versículo 8, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Jesus, o apóstolo Paulo aqui nos ensinou a estar contentes com o que Deus nos deu. Porque quando nós estamos contentes com o que Deus nos deu, significa que nós estamos satisfeitos com o Deus que nós temos. Quando nós colocamos as nossas preocupações nas mãos de Deus, pode ter certeza que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Mas eles incentivam os homens a buscarem coisas, a buscarem bens, a buscarem um carro para o seu próprio ego. Eles não plantam coisas do céu na vida das pessoas. Porque, meu querido, o homem só muda de vida quando ele ouve a palavra de Deus. O homem não muda de vida quando ele fica sendo levado à cobiça. Ele vai querer ser sempre maior, sempre mais. Ele vai querer ter sempre mais. O homem nunca vai estar contente com a casa. Ele nunca vai estar contente com aquele carro que ele tem. Ele nunca vai estar contente com a quantidade de dinheiro que ele tem. Então ele nunca vai estar confiante que Deus pode suprir suas necessidades. Deus, ele supre as nossas necessidades. O apóstolo Paulo disse, olha, eu sei ter pouco, eu sei ter abundante, em grande abundância, eu sei viver com pouco. Aleluia. Então, meu amigo, se você for uma pessoa que busca as coisas materiais, um dia quando Deus tirar as tais,
você não permanecerá, porque você é o homem que edificou a sua casa sobre a areia. Você edificou a sua casa sobre as coisas da terra. E quando todas elas lhe forem tiradas, você não terá mais nada. Você começará a amaldiçoar a Deus. Você fará igual a mulher de Jó. A mulher de Jó chegou no Jó e disse: Jó, que Deus que é esse? Que te tirou seus filhos? Que tirou os seus gados? Que tirou os seus empregados? E ainda te colocou essa doença maldita, a qual você se coça com um caco de telha, a qual você arranca a sua pele e a qual te trouxe todas essas feridas. E Jó não era um homem materialista. Jó tinha muitos bens. Jó chamou a mulher dele de maldita. Maldito é o homem que coloca o seu amor, o seu tempo em coisas materiais. Jesus também citou uma história de um certo homem muito preocupado com o seu futuro, com o que lhe iria acontecer. Diz a palavra que esse homem prosperava muito, muito. Ele era um homem com a vida próspera, ele não tinha tempo para nada, a vida dele era só trabalhar e aumentar a sua renda, a sua riqueza. Ele disse: olha, eu irei aumentar os meus celeiros, eu irei encher os meus celeiros, eu irei crescer, eu irei abrir uma grande empresa. Vamos ver, nos dias de hoje, eu vou ser um grande empresário, eu vou ganhar o mundo. Diz que esse homem fez o que ele pôde. Mas diz a palavra que chegou um certo tempo, Deus chegou para esse homem e disse: homem, hoje à noite mesmo, eu irei pedir a tua alma. E o que você ajuntou, para que servirá? Que adiantará o homem abandonar a sua casa, perder todo o seu tempo trabalhando 24 horas por dia e não cuidando da sua esposa, não cuidando do seu filho, juntando coisas, quando o maior tesouro de um homem é a esposa. O maior tesouro de um pai é o filho. Por isso nós vemos filhos nas drogas, porque os pais muitas vezes não fazem parte de suas vidas, estão preocupados em dar o melhor para os seus filhos, mas quando o melhor não é as coisas que você pode dar para o seu filho, o melhor que você pode dar para o seu filho é uma boa educação, é a tua presença com ele. O melhor tesouro para um filho é o pai, o melhor tesouro para um filho é a mãe. Você está investindo nas coisas erradas. Invista na tua família. Fique com teus filhos mais tempo. Brinque com teus filhos. Abrace o teu filho. Falte de um culto para abraçar o teu filho ou leve ele com você. Brinque mais com teu filho, fique mais com tua esposa, beije mais a tua esposa, abrace mais, elogie mais, porque eles, a tua família são o teu maior tesouro. Porque um dia lhes serão tirados tudo e somente ficará do teu lado, somente irá à tua sepultura, somente chorará no teu caixão a tua mulher, os teus filhos e as pessoas que realmente te amam. Diz a palavra que Jesus disse para esse homem: homem, hoje eu irei buscar a tua alma. E quantas pessoas milionárias que já morreram, pessoas que se dedicaram a suas vidas inteiras a serem famosas, a conquistarem bens. Quem não sabe, quem não se lembra da história recente do Gugu? Eu cresci assistindo aquele homem trabalhando todos os dias de sábado. Quem não se lembra da história da Hebe de Camargo, uma mulher muito famosa, muito rica. Aquele deputado que era estilista, que era muito famoso porque fazia vestido e tinha muitas coisas. E hoje, eles não têm nada. E onde eles estão,
eles também não têm nada, porque eles, apesar de serem ricos na terra, eles são pobres no céu, porque o tesouro do homem não consiste nos bens que ele tem. Como disse aqui, ó, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O homem não está contente com o que Deus dá para ele no seu dia a dia. Ele vive preocupado com o amanhã. Meu amigo, amanhã Deus está lá. Se eu chegar a viver mais um dia, Deus vai estar lá no outro dia me esperando. O meu futuro está garantido nas mãos de Deus. Aleluia! O meu futuro, o meu amanhã está nas mãos de Deus. Eu não me preocupo com o meu futuro. Você não precisa carregar este peso nas tuas costas. Você não precisa ficar carregando um peso por um futuro que você não sabe se você vai tê-lo ou não. Lógico que você tem que pensar no futuro, mas você tem que valorizar as coisas principais. Amém? No versículo 9, mas os que querem ser ricos, olha aqui, ó, que os pastores mais pregam nessas igrejas hoje. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação, em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição da ruína. Olha, meu querido, olha aqui o perigo. Eu conheci homens, grandes pregadores, os maiores do Brasil. Pessoas que eram humildes. Eu conheci. Eu conheci Marcos Feliciano quando ele era pobre. Ele veio aqui na sede da Assembleia de Deus do Belém, aqui aonde eu congrego em Ribeirão Preto, aonde eu sou crente. E aonde eu já... onde é a primeira igreja que eu coloquei os meus pés quando eu era criança. Eu conheci esse Marcos Feliciano pobre. Abílio Santana, nossa, eu amava as pregações daquele homem. Ele era humilde, simples, mas a concupiscência, o desejo de fama, o desejo de ficar rico, o desejo de tornar-se grande, conhecido, o levou à sua derrota. Hoje são pessoas sem caráter. Eu conheci Malafaias quando era novinho. Apesar que ele é mais velho do que eu, mas eu conheci ele. As suas pregações nos anos 80. E ele pregava contra a prosperidade. Ele pregava a favor da humildade. Todos esses homens pregavam. Hoje um desses homens que eu conheço, Abílio Santana, que era humilde, que comeu ovo estralado, que contava muitas piadas nas suas pregações e que eu comprava DVDs dele. Hoje esse homem fez uma pregação, acho que em 2014, afirmando que Jesus era rico, induzindo as pessoas a riquezas, a buscarem coisas materiais, dizendo que Jesus tinha uma casa na praia, casa boa, que Jesus era famoso, que Jesus era uma pessoa muito rica, porque Jesus tinha uma casa na praia, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo o que o próprio Jesus disse, que ele não tinha um travesseiro para inclinar a cabeça, e onde ele ia, ele permanecia, ele não tinha um lugar fixo. E se Jesus tinha uma casa na praia, não se compare uma casa na praia na época de Jesus com a casa hoje lá em Ipanema, lá no Leblon, lá em Copacabana. Jesus não era homem rico na terra, porque ele se fez pobre por amor à humanidade. No versículo 7, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Falsos profetas venderam a sua alma por dinheiro. Os maiores templos do Brasil, os maiores pastores do Brasil, eu afirmo sem medo de errar, são falsos profetas. Eles venderam os seus membros para a política. Eles receberam dinheiro
para induzirem o seu rebanho ao erro. Aleluia. Que esta palavra, que você venha refletir nessa palavra. Este meu vídeo não é editado, não vai ter muitas palavras erradas, mas o foco da mensagem que eu quero te passar é essa. É essa, acautelai, identifique um falso profeta pelos seus frutos, pelo modo de vida que ele vive e pelo que ele prega. Porque o servo não tem que ser mais soberbo, mais arrogante, menos humilde do que o seu Senhor. E se você olhar para Jesus, você em nenhum momento vai ver Jesus ostentando coisas. Em nenhum momento da vida de Jesus, nos 4 evangelhos, você vai ver Jesus ostentando uma vida de glória, uma vida de riqueza. Eles todos são contra o evangelho de Cristo. Eles estão contaminados, eles estão corrompidos, eles foram comprados, eles venderam o seu ministério. Pena, porque Jesus vai dizer aos tais: apartai-vos de mim, que eu nunca te vi. Eles dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome